Queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus nessa noite aí? Cumprimente pelo menos 13 pessoas perto de você e diga: é bom ver você na casa de Deus. Levante, movimente-se. Diga: é bom ver na casa de Deus. Aleluia. 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 Queridos, abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Em Salmos, capítulo 99. Livro de Salmos, capítulo 99. Salmos, capítulo 99, versículo 1. Quem achou pode dizer amém. Amém. Fique em pé para a leitura da palavra de Deus. Leiamos a palavra do Senhor. O Senhor reina. Tremam as nações. Ele está eternizado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado de todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força vela o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante dos cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocaram o seu nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Repita comigo: e Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, e eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes deram. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus. Tu és um Deus que lhes perdoas. Poços que vingador dos teus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Pai Redentor, Criador dos céus e da terra, louvamos ao teu nome, exaltamos por tua tão linda e bela palavra. Senhor, eu convido a fazer parte desse culto essa noite. Eu convido a visitar o coração desse irmão, dessa irmã, nessa noite, e olhar para esse coração convicto. Se há alguma coisa que impeça a tua ação, retire agora. Retire o medo, retire a depressão, retire a angústia, a ansiedade, a síndrome do pânico. Retire agora, porque o sangue vai passando nas veias, vai entrando, Senhor meu Pai, na sola dos pés até o alto da cabeça. E meu Pai, se há uma armadilha do inimigo, nós repreendemos agora no poder do nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Fala a nossa oração e nos enche de esperança para a sua obra. No nome de Jesus Cristo, nós dizemos amém. Podeis tomar assim. Aleluia. O teor deste livro de Salmos
que é dividido em 5 períodos. Do 1º ao 40º capítulo, você vai estudar o livro de Salmos de uma forma que ajuda a interpretar a forma que a vida é feita. Logo, o Deus Santo, a quem quer que adoremos, a quem nos deu a vida, nos mostra algo inabalável: o seu poder e a sua eficiência. Perceba comigo. Todas as vezes que olhamos para esse salmo, temos que entender que existe algo a mais. A adoração que o ser humano presta, ela não presta essa adoração do ser humano a qualquer um. Você pode aplaudir o jogador de futebol. Você pode aplaudir o músico que, com seu talento e os dons, consegue fazer músicas audíveis, que mexem com as emoções. Mas a ele, você dá os aplausos por causa de algumas músicas. Ao atleta, por causa do lance, por causa do jogo. Ao artista plástico, por aquilo que ele desenhou ou esculpiu. Ao artista cinematográfico, pela cena. Então, damos até o Oscar. Ao atleta, damos a medalha e o prêmio de melhor em campo, ou melhor no seu esporte. Ao músico, o Grammy, porque ele foi aquela pessoa que alcançou o coração de muitos. Mas e a Deus? O que entregaremos a Deus? Logo, estamos falando do Santíssimo. Eu não falo de um ser mortal. Eu não estou falando de mais uma pessoa no catálogo da roupa, ou com o nome na estrela na calçada da fama. Não. Eu estou falando do Supremo, do Criador. Para compreendermos bem quem é o Criador, temos que olhar para nós. Você consegue contar os fios de cabelo da sua cabeça? Será que você consegue olhar e ver quantas células já saíram do seu corpo desde o dia que você nasceu? Você conseguiria contar? Você sabe quantas veias tem no seu corpo? Você sabe me dizer, dentro do seu corpo, qual órgão está funcionando bem e qual está mal? Saindo do físico e do metafísico, como está o seu estado emocional? Será que o seu estado emocional está perfeito? Será que você sabe me dizer hoje se você foi afetado emocionalmente ou não? Será que os seus pensamentos, as suas ações, com que o seu cérebro registrou como imagem, com que a sua audição captou no audível, interferiram alguma coisa na sua vida? Ou vai interferir daqui no futuro? É óbvio que você vai dizer, não, meu Deus, eu consigo dimensionar as coisas, mas isso é muito sério, porque se eu conseguisse dimensionar tudo isso, eu seria todo poderoso. É por isso que eu quero te dizer, o seu, o meu, o nosso Deus sabe quantos fios de cabelo tu tem na cabeça. Ele sabe muito bem quantas células estão no seu corpo agora, quantas saíram, quantas ficaram, e desde o seu nascimento, o que foi transformado. Para o seu emocional, ele sabe muito bem o que vai te fazer mal, o que está fazendo mal, o que fez mal, e ele sabe como isso vai te afetar. Ele também sabe que a sua alma e o seu espírito almejam algo mais. Você não está parado, o seu coração está batendo, a sua pressão está ou controlada, ou mais alta, ou mais baixa. Ele tem inteligência aos médicos, e os médicos te ajudam. Ajudam os psicólogos te ajudam. O preparador físico te ajuda, te mantém em forma. Mas é só ele que tem o poder para te dar a vida e te tirar a vida. Então é esse Deus que nós adoramos. A esse Deus nós damos glória. A esse Deus entregamos a nossa vida em
foi Ele quem te deu. Mas você agradeceu por isso hoje? Será que você agradeceu pelo fôlego de vida? Será que você falou para Deus, muito obrigado por ter amanhecido com o ar, com todos os problemas, mas com Deus você soluciona os problemas? Com todas as circunstâncias, mas com Deus que possibilitou reverter todas as circunstâncias. Será que você hoje, nesse culto da noite, já levantou sua mão, já disse glórias ao Deus bendito? Aleluia nas alturas? Ainda não. O que você está esperando para adorar a Deus? Ele não te trouxe aqui para você passar o tempo, ele te trouxe aqui para lhe ensinar que sem Ele você não pode nada, mas com Ele você pode tudo. Esse é o Deus. Ele existe, Deus não tem que adorar. Então convém que quando o dia amanhecer, eu devo dizer alguma coisa a Ele. Sim. Diga para Ele quem Ele é. Ele é poderoso. Ele é altíssimo. E Ele é um Deus justo. Veja bem. Na existência da humanidade sempre houve impérios. Pegue a sua Bíblia, o Salmo 99, no primeiro versículo. Agora, na primeira palavra. O Senhor, por favor, toda a igreja, o Senhor, diga, venha. Para o Senhor reinar, eu tenho que entender o seguinte: na proporção de humanidade, nós entendemos que os reis sempre existiram em forma populacional. Compreenda comigo. Impérios sempre existiram, reinos sempre vieram existir. A maioria das comunidades que eram nômades foram criadas à beira do rio, porque as comunidades precisavam de água. Todo o rio se tornou um local de segurança. Entenda? Começou lá atrás. Rio Nilo, Rio Tigres, Rio Eufrates. E também, todos os rios tinham comunidades. Pequenas comunidades começaram a se formar por famílias. Pequenas famílias foram crescendo, se tornando um pequeno império. Esse império começou a se organizar. E se organizando, se tornou um reino. É por isso que você vai ver que as organizações que temos hoje nada mais é que um aperfeiçoamento daquilo que já tinha antigamente. Entenda? Quando a gente fala olho por olho, dente por dente, estamos falando de Abraão, que era o tempo de Abraão, e ele criou os códigos de Abraão, e lá tinha perfeitamente os códigos para reger toda a comunidade. Então, você tem que entender que isso não é novo. Mas de onde vem esse império? Aonde o ser humano conseguiu tirar isso de se organizar como população e como império? Entenda, o Senhor, que era dos céus e da terra, que deu fôlego de vida ao homem, deu a ele a possibilidade de aprender. Mas veja, você vai lembrar, quero citar aqui de alguns déspotas e talvez de alguns reis que faz parte da história. Quem estudou história, assim como eu estudei, assim como eu me formei, também me preparei. Estou me preparando para lecionar história, filosofia e biologia ao mesmo tempo. Eu posso lhe falar, nós tivemos Alexandre o Grande, o imperador, o déspota, um homem rico. Depois do grande império que tinha na Grécia, Alexandre o Grande se tornou o homem mais importante. Se você procurar nos anais da história, verá que Alexandre o Grande tem o seu nome ovacionado porque tem sido um jovem, um homem que foi mau, mas ao mesmo tempo todo poderoso entre os homens. Mas passamos por ele e vimos César, todos os Césares. Primeiro rei de Roma, Rômulo. Tem a história de Rômulo. Não quero aqui falar sobre eles, mas deixa-me te dizer, todos esses se tornaram homens poderosos por causa da humanidade de outra. Veja comigo, Akenato, ou Amenófis IV. Esse era um imperador poderoso para o seu povo. Depois temos Carlos Magno, um rei importante para a Europa antiga, no feudalismo. Mas perceba comigo que depois de Carlos Magno caiu, veio Luís XIV. Luís XIV foi o imperador até 1779. Depois disso, chegou um homem
tomou e fez uma Revolução Francesa. Todos esses se tornaram homens que temos nos anais da história. Mas quando falamos de Bíblia, vamos falar do primeiro rei da Bíblia. Um rei da Bíblia, rei Saul. Esse mesmo homem foi consagrado. Um dia saiu para procurar as ovelhas e seu pai tinha se perdido. E Samuel o encontrou. Ele mesmo, da tribo de Benjamim, foi consagrado rei, primeiro rei. Pegou, errou, o Senhor tirou ele do carro. Veio Davi. Davi durou um tempo, um grande rei, o maior rei de Israel. Mas Davi morreu. Veio Salomão. Salomão, com toda a sua glória, construiu o templo, foi o homem mais rico do mundo. Na história não tem ninguém igual a Salomão. Mas Salomão passou. Veio o rei Ezequias, consertou o altar, tirou os ídolos, tirou os prostíbulos do meio do povo de Deus. Mas Ezequias passou. Veio o rei Josafá, fez a mesma coisa, mas ele passou. Entenda, até que veio o rei Jesus. Por quê? Porque eu estou reinando.
você viu e sabe que você é pecador e pode morrer, hoje eu te dou a Deus, não morre, quem está vindo sou eu, não morre. Quero que isso possa. Comova-se a terra. Você já percebeu que pode acontecer o que for? Há uns dias atrás um Papa foi eleito enquanto o Papa tinha acabado de ser sepultado. O mundo mostrava a imagem de um homem pecando e outros levantando. Pessoas preocupadas se era os cavaleiros, se era o falso profeta ou o anticristo, quem é ele? Deus não quis nem saber quem é ele. Até a todas se preocupadas, Deus falando assim: eu quero ver onde estão os meus servos que me servem para levar a minha palavra. Elias, eu vim aqui por causa de uma dor no meu coração. Deus cura tudo, mas ele quer saber: você vai servir com amor? Comova-se a terra, até a sombra eu gosto de um papo. Tsunamis acontecem, terremotos, como se esperava. Enquanto isso, Deus tem o globo na palma de sua mão. Ele não perdeu o controle. Pode a terra estremecer, tudo se abalar, mas o meu Deus é eterno. Ele nunca. É Ele que permite. Ele permite. Calma. Ele está no controle da sua vida. Ele está tudo balançando. O barco vai afundar. Eu não sei mais o que fazer. Vá até o Senhor e se próximo ao caminho. Você vai ver o que ele faz. Quem tem a terra na palma da mão, imagina a sua vida. Você está guardado na palma da mão dele. E aí, se estiver difícil, entenda: 1000 pedaços lá no Brasil à sua direita, mas tu não serás atingido, somente com esses olhos. Olharás e verás a recompensa toda. Esse é o Deus. Então ele é todo poderoso. Elias, eu vou na igreja, mas eu vou ali, tomo uma coisinha ou outra, fumo, curta a vida, não vai Deus a sério não. Pois se eu fosse você, levar a sério. Porque ele não tem compromisso com ingratos. Ele não tem compromisso. Quem fica com ele, sim, ele tem compromisso. Versículo 2. Acompanhe comigo. O Senhor é grande em Sião e mais elevado do que todas as nações. Louvem o teu nome, grande, ou louvem ao teu nome, grande e tremendo, pois é santo. 4. E a força do rei ama a justiça e o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Esse salmo sobre a grandeza. Quem é? Me diga. Quem é que pode suportar o Senhor? Quando ele diz dessa forma: louvem o teu nome. A maioria das pessoas só louvam ao Senhor quando ganha alguma coisa ou quando as coisas não servem. Só vou dar glória a Deus se Deus quiser. Só vou dar aleluia se Ele mandar o maná. Só faço que eu for lá em casa salvar. Só falo alguma coisa se Ele for lá e abrir a porta de emprego. Na hora que Ele fala, você dá glória a Deus e some. E depois? O que é Deus para você? Responda para si, não é para mim. Quem é Deus para você? É um ser que todo dia você xinga? Deus é culpado do meu estado. Que Deus seria esse que me vê dessa forma e não faz nada? Deus é poderoso. Deus é santo. Quando eu louvo, eu não louvo pelo que Ele pode dar, mas eu louvo porque Ele é. Se eu não consigo adorar Deus porque Ele é, eu não posso assistir com uma pessoa que ela seja honesta comigo. Que isso? Pegou pesado? Não, não peguei pesado não, filho. Não, bonitinho. Não peguei pesado não. Que isso, filho?
consegue adorar a Deus que é santo, você vai conseguir ter caráter no seu trabalho? Você vai conseguir ser honesto com sua esposa ou esposo? Você vai conseguir ser justo com seus filhos? Você vai conseguir andar de cabeça erguida na rua? Não. Porque até então, para você, isso é algo normal. Ser desonesto. Agora, quando você se entrega a Deus, você consegue louvar por quem Ele é. Entenda. Te fizeram mal. Você não retribuiu com mal, você retribuiu com bem. Estão tentando te derrubar. Deixa de jogar no chão. Da mesma forma que tu bateu, tu levanta. Vem comigo, não morre. Da mesma forma que tenta te empurrar para o calabouço, faça igual José. Deixa de levar para o calabouço, te vender como escravo. Mas é lá que eu vou mostrar que o Deus que você serve, você não o serve porque Ele deu ou tirou, mas você serve porque Ele é. Mas quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Acompanhe comigo. Ele é justiça e juízo. Vejam o versículo 5. Acompanhe comigo o 5 agora. Exaltai ao Senhor, nosso Deus. Exaltai ao Senhor, nosso. Eu e minha casa serviremos na sua casa. Lá no Zé Pilintra, dentro do Landa, nem chucaveira, nem pombagira, nem preto velho, nem julgando, ao Senhor. Exaltai ao Senhor, nosso Deus. Na sua casa, quem manda é Deus. Na sua vida, quem manda é Deus. No seu trabalho, quem manda é Deus. Nessa igreja, quem manda é Deus. Nesse bairro, quem manda é Deus. Nessa cidade, quem manda é Deus. Nessa estado, quem manda é Deus. Nessa nação, quem manda é Deus. Não é Aparecido do Norte, não é nem São Pedro, nem São João, é Deus, poderoso. E prostrai-nos diante dos cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. A segunda vez que é citado santo. Santidade faz parte do caráter de Deus, da essência de Deus. Entenda, Ele é tão grande que o salmista fala: vamos nos prostrar diante do cabelo dos seus pés. E entenda que os pés dele estão na terra e a sua face no mais alto céus. Esse Deus é grande demais. Agora entenda um pouco mais. No versículo 5, a forma de cuidar de Deus é a forma a qual nos entregamos a Ele. Quando paramos para orar, para dedicar nossa vida, através da leitura da palavra, examinando, nós entendemos que para o mundo, Deus nem existe. Que para o mundo, Deus é um ditado num livro velho de páginas amarelas. Que para o mundo, Deus é só mais um mito antropológico. Mas para mim e para você, é quem nos resgatou como burro, é quem nos tirou do vale do esquecimento, é quem nos coloca em um alto e sublime lugar. O nosso Deus, Ele não está numa estaca de madeira, enganchado como um cordeiro, não. O nosso Deus não está espinhado em suas cabeças como uma coroa, nem está ao seu lado rasgado sangrando, não. Esse mesmo Deus, Ele ressuscitou. As suas feridas viraram marcas. A coroa não é mais destino. O seu lado transpassado está só uma marca, mas o seu sangue já correu, já ficou na
na cruz do Calvário para a minha e a sua salvação. Está trabalhando nessa vida. Elias, eu estou terminando, fique calmo. Elias, se Deus é poderoso, por que eu passo dificuldade? Por que o salmista exalta ele? É porque o salmista lembra de algo. Acompanhe o versículo 6, nós já vamos para o final. Do 6 ao 9. E você vai entender por que o salmista está tão feliz exaltando o nome do Senhor. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocaram o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, e eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes deram. Tu os exultaste, Senhor, nosso Deus. Tu fostes um Deus que lhes respondeste, poços que vingador dos seus feitos. Senhor, ele lembrou, sabe por quê? Que nos piores momentos, ele lembrou dos feitos do Senhor. Moisés e Arão. Moisés e quem? Então, quando falamos de aprofundamento, de conhecimento da palavra de Deus, eu quero dizer 3 pontos. Primeiro ponto, clame a Deus. Diga comigo, clamar a Deus. Ele diz aqui, quando te invocaram, isso é clamor. Entenda. Deus afirma que quando clamamos a Ele, Ele responde. Diga, Deus responde. Você já chamou alguém não já escutou? Quantos aqui já teve essa oportunidade na vida? Chamaram alguém. Você chamou Deus? Mano, eu estou aqui. Ei! Ninguém. Deus não é esse surdo aí, ou esse fingimento surdo, não. Quando você clama a Deus, é surdo. Elias, aquele choro no meu quarto, que não tinha nem palavra, Deus exultou o seu choro e o seu gemido. Deus escuta. Agora tem algo mais. Quando Deus escuta, eu vou para a segunda parte. Ouça a sua resposta. Diga comigo, ouça. Só uma pessoa e só ele vai para o céu. Ouça. Resposta! Deus responde. Mas Elias, tem anos que eu não. Talvez Deus respondeu, está na sua frente fazendo assim, você está olhando para o outro lado. Ele está na sua frente, está olhando para cima. Para trás, para o lado. Deus está falando, a resposta está na sua frente. Clame a Deus. Sim, mas Ele responde. Eu orei e não achei a resposta. Porque você talvez você seja mais uma vez esperando a revelação. O profeta do Pix na internet fica Deus é aqui que não se das contas, eu vi. Não, Deus vai responder assim. E a resposta de Deus? Abra sua Bíblia. Nela tem a resposta para tudo. Eu disse tudo. E o problema do crente é o seguinte, cada vez mais. Aí você vai procurar o profeta, a gente vai para o monte procurar toda a revelação. Aí o homem chega lá e faz. Aí você fica esperando. Aí não revela nada e fala, eu não me amo. Não, ele te ama, ele te respondeu na mesma hora. Mas você não abre a palavra, a palavra dele, a palavra dele. A palavra é dele e não é minha. É por isso que precisamos examinar as escuras. Porque dela procede a vida. O que você precisa para a sua vida procede dessa palavra. Não é do que eu estou falando, dessa palavra. Nesse momento eu estou falando dessa palavra. E dela vem a vida. Mas a Bíblia não só quer saber no Salmo 91, ou no 40, ou no 70. E tem uma página de amarela. Você nunca leu. E leia a palavra de Deus. Todos os dias, se possível, todas as horas. Porque dela procede a vida. Agora entenda. Terceiro ponto que eu quero falar. A profunda compreensão espiritual. Diga profunda
compreensão espiritual. Somente através do Espírito Santo que nós vamos conseguir e que podemos resolver questões incertas, questões que fazem parte da nossa vida. Oramos, Deus respondeu, o Espírito Santo faz a obra. Mas é qual é o nosso problema? Nós não deixamos ele trabalhar, porque nós queremos do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa forma. Se não for, nem adianta. Aí Deus fala assim: não fica aí nesse barco. Estou eu sentando na mão, você não quer. Você quer sair voando com sua casa tirando? Não é assim. Então o mundo espiritual me diz o seguinte: vai ter coisas que o limpio vai fazer, vai ter coisas que a mão vai fazer, que o barro vai fazer. Quer ver uma coisa? Êxodo, capítulo 10. De repente, o povo começou a sair do Egito. Estamos falando de Moisés e Arão. Presta bem atenção, para você compreender o texto. Por que o salmista está feliz? Moisés e Arão estão na frente de uma multidão de 3 milhões de pessoas. E sabe qual é o problema? Eles estão fugindo do Egito, porque agora atrás vem Faraó. E Faraó vem furioso, porque ele liberou o povo mediante as pragas que Deus enviou no Egito. Aí vem andando o povo, e Faraó vai se aproximando, o povo a pé, e o Faraó de cavalos na roça. De repente, Deus responde a oração do povo, sabe como? Manda uma nuvem, e de repente uma coluna de fumaça, e Faraó fica para trás, e o povo marcha para frente, e vai o povo andando, e uma fumaça atrás. Moisés vai andando com 80 anos, e quando ele chega mais à frente, ele olha, e a mão vai na cabeça, e o desespero vem na oração, e Moisés é um pai de um povo, de uma multidão, aflito, olha e fala: meu Deus, e agora? E agora? E o povo vai para Moisés, nos tiraste do Egito, para morrer aqui, de frente para esse mar. E enquanto Moisés está lá clamando, agora capítulo 14, enquanto Moisés está clamando, pedindo a Deus solução, o Senhor pergunta para ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche, estenda a vara, toque nesse mar, porque esse mar vai abrir, e lá vai Moisés, lá vai o meu Moisés, o seu Moisés, andando, e o povo desesperado falando: agora a gente morre. E ele, com um ato de fé, pega a bengalinha velha de se colar, bate na água, e o vento que sopra no leste soprou, e o mar se abriu, e o povo começou a andar em seco. Orou Moisés, Deus respondeu, e o espiritual Elias, terceiro ponto, a vara que ele tinha na mão, ele usou. O que você tem hoje é a fé, então usa a fé para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus transformar, para Deus trazer a cura, para Ele trazer a libertação, para Ele trazer a prosperidade que você precisa nessa noite. Aleluia! Oh, aleluia! Ah, meus irmãos, se nós soubéssemos o poder de Deus, a grandeza, é disso que o salmista está falando. Oh, ele diz lá: olha só bem, tu os exultaste, Senhor, Senhor nosso Deus, tu fosses um Deus que lhe perdoaste. O povo que pecou lá atrás, há 400 anos, Deus perdoou e salvou. Tu os exultaste. Preste atenção no seu lugar. Comece a orar pedindo a Deus para explicar a sua mudança. Não sei o seu problema. Ei, eu posso até ser alto, mas não sou grande, grande é o Senhor. Eu posso até falar bem aqui, introduzindo aquilo que o Senhor está falando, mas se fazer a oração sai da sua boca, não é da minha. Deus vai fazer na sua vida, não é na minha.
andava. Aleluia. E toca ao mar e o milagre verá. O mar se abriu, o povo passou, mas a Faraó o Senhor não poupou. Moisés pôde ver a glória de Deus e compreender a postura que eu sou. Aleluia! Cantarei ao Senhor, minha voz ao Senhor, derrotou, afogou o império do mal. Cantarei ao Senhor, minha voz ao Senhor, que soprou e o inimigo caiu, e soprou o inimigo caiu, e soprou o inimigo, e soprou o inimigo, e soprou o inimigo, caiu. Fique em pé no seu lugar essa noite, aleluia. Eu não oro. Eu quero que você venha à frente. Nós vamos fazer uma oração forte agora. Eu quero que você que está aí no seu lugar, venha à frente. Venha à frente, vamos fazer uma oração forte. É para terminar. Sai do seu lugar. Só que nos ajudar, vem aqui. Não perca a oportunidade. O amanhã não pertence a você, pertence a Deus. Venha à frente, os diáconos, estenda as mãos. Venha à frente. Coloque uma mão no seu coração e a outra no alto. Ajoelhe, fique em pé, da forma que você quiser. Aleluia. Comece orando, dizendo: Deus poderoso, Deus santo, Deus eterno. Nessa noite poderosa, noite de libertação, noite de cura, noite de restauração, nós oramos agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nome acima de todos os nomes, o qual nós falamos pela cura nessa noite, Senhor, Senhor, vá agora, Senhor, eu estou aqui nesse povo,
casa, onde estão os desajustes, Senhor, entre o casal, entre marido e mulher, entre Senhor, meu pai, pai e filho, entre Senhor, meu pai, parentesco, nesse nome, obra de Maria, feitiçaria, obra de bruxaria, nós entendemos, bruxa do seu filho, ela é maior, ela é maior, ela é maior, e é nessa noite, essa pessoa vai ter uma vitória, esse povo vai ter uma vitória, sai, Satanás, sai do caminho, estamos em guerra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, as portas que se fecharam, as portas que são encerradas, as correntes, as cadeias que levantaram, que estavam no pé de pé, nós vamos por terra, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, toda a cadeia, tudo que impede a vida espiritual desse irmão, que essa irmã de família não trabalha, ele ora, o Senhor responde, mas o espiritual, ele não se mexe no pé, não tem cajado na mão ainda. Senhor, desperta agora para agir, ah, meu Pai, no teu nome, lá no nome de Jesus, diga o sangue de Jesus, e hoje, não amanhã, hoje vereis a mão do Senhor agir, é hoje, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, visita agora, Senhor, o trabalho, o ganhador, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que essa pessoa tocar, o Senhor vai abençoar, agir em Deus, quem impedirá? Ó Deus poderoso, nessa noite nós clamamos e agimos com fé, no teu nome, pois o Senhor dará a vitória. Aleluia. Levante a sua mão e põe no coração. Levante a mão. Deixa o teu coração. Diga, o sangue de Jesus. Eu estou falando sério, eu quero você falar alto. A poder do sangue de Jesus. Diga, o sangue de Jesus já me libertou. Diga mais uma vez, o sangue de Jesus já me libertou. Já me transformou. Esse sangue vai de encontro aos meus familiares. Mantenha sua mão pro alto. O Espírito Santo, que nunca se engana, meu Deus, está dizendo que nessa noite, não é uma igreja, nessa noite, está acompanhando, meu Deus, está acompanhando a sua vida, mas não é porque eu tenho, não, é porque está tendo fé, um pouquinho mais de fé. Eu não quero que você leve Jesus para casa por obrigação, não. Leve Jesus como seu Salvador, o único pessoa. No desespero, ninguém chama o nome de um presidente. No desespero, você chama o nome de Deus. E lá no Salmo de Deus, o Senhor vem. Ele está falando, estou indo com quem crê. Você crê? Você crê? Feche seus olhos. Não precisa orar, só feche seus olhos. Com a voz sentida, Pai, é no nome de Jesus, o nome acima de todo nome, pela sua palavra, o Senhor ouve a oração de Israel. Acompanhe o teu Espírito e teu Santo. Passa agora, Jesus. Passa agora, Jesus. Passa agora. Passa na mente, passa no coração, na boca. Passa agora. Em nome de Jesus Cristo. Passa agora. Eles vão chegar em casa brilhando com a luz. Em nome de Jesus Cristo. Receba agora o toque divino de Deus. Receba a unção agora. Leve para a sua casa. Em nome de Jesus. Leve o Espírito Santo para a transformação, cura e libertação. Em nome de Jesus Cristo. Todos dizem amém? Amém. Diga, o sangue de Jesus
me libertou. Amém. Glória a Deus. A última oração. Vamos no seu coração, a última oração. Olha comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, faça morada em minha vida. Senhor Jesus, eu estive avançado, mas nesse momento eu regresso aos seus caminhos. Se alguém fez essa oração da primeira vez, eu quero orar por você aqui na frente, porque você está levando Jesus como seu Salvador. O seu nome está escrito no livro da vida de alguém. Não há ninguém. Que Deus te abençoe. Estenda sua mão, nessa oração. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, esteja com vocês. Não só hoje, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam. Amém.